Olá, bom dia a todos e a todas, bem-vindos a mais essa mesa do evento, do webinário Mapeando e Enfrentando os Desafios e Efeitos de Médio e Longo Prazo da Covid-19, promovido em conjunto pelo IMDS, Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, pelo IEPS, Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, e pelo Banco Mundial, por meio da sua representação no Brasil. É um prazer recebê-los. Essa é a primeira mesa temática deste webinário, que iniciou há pouco com a mesa de abertura. Nós teremos, ao longo do dia de hoje e ao longo do dia de amanhã, uma programação intensa. Eu convido a todos a permanecerem com a gente, acompanhar os painéis, que vão ficar também disponíveis no canal do YouTube. Sugiro a todos que deem um like neste canal para que vocês possam depois ter mais facilidade em nos acompanhar, não é? Nós teremos, ao longo desta mesa, uma sequência de discussões. Vocês podem participar, quem nos acompanha pelo YouTube, pode enviar questões, e assim iniciamos. Meu nome é Ricardo Ganduro, sou jornalista, tenho o prazer e o orgulho de atuar como colaborador nas áreas de comunicação do IMDS e do IEPS, dois parceiros que aqui estão conosco. E nessa primeira mesa temática, após a mesa de abertura que se encerrou há pouco, nós teremos, então, o debate sobre essa faixa etária de 0 a 5 anos. Esse painel vai buscar trazer temas transversais, como mudanças na composição das famílias, questões sociais e econômicas que afetam essa faixa de 0 a 5 anos, e assim sucessivamente o webinário irá dar conta da discussão ao longo de todas as faixas etárias. Essa mesa está organizada de uma forma muito interessante, por cortes temáticos. Nós teremos um painel em educação, com a fala da Amanda De Vercelli. Daqui a pouco eu vou apresentar a Amanda. Depois um corte na saúde, com a presença do Rodrigo Oliveira. Apresentarei também o Rodrigo em detalhes. Depois passamos para um corte assistência social, com a apresentação da Rita Almeida, e num corte em gestão pública, com a presença da Ana Paula Gomes Matias, aqui representando hoje a secretária Luciana Miranda, que não pôde estar presente conosco. Apresentarei cada um dos painelistas na sequência. Repito que vocês podem encaminhar perguntas pelo chat ou pelo YouTube, pelo chat do YouTube, e nós endereçaremos aos nossos painelistas. Eu vou começar, então, com a primeira apresentação, lembrando que cada um dos painelistas terá 15 minutos para se apresentar. Nós vamos controlar um pouquinho o tempo e vamos conversando, e ao final nós teremos aí uma mesa de conversa, um debate de 20, 25 minutos para fechar esta parte do nosso webinário. Eu queria iniciar passando a palavra para a Amanda De Vercelli. A Amanda De Vercelli é líder global do Banco Mundial para o desenvolvimento da primeira infância. Ela lançou, em 2012, o World Bank Early Learning Partnership, ELP, um fundo de 60 milhões de dólares que gerou muitas oportunidades em financiamento para aprimorar os serviços nessa faixa etária em todo o mundo. Antes de se juntar ao Banco Mundial, a Amanda De Vercelli também trabalhou com escolas comunitárias no Quênia e no Peru, e em várias organizações da sociedade civil no campo do desenvolvimento internacional. Amanda, é um prazer estar contigo aqui nesta manhã. Muito obrigado, e te convido aqui, então, a iniciar essa mesa com seus 15 minutos de apresentação. Obrigado, Amanda, é com você. Thank you so much for having me today. It's a pleasure to be here with you. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que consigam ver a minha tela, se não me avisem, por favor. Hoje eu vou focar
4 mensagens principais sobre a primeira infância e também as metas de aprendizagem durante a Covid-19. Primeiro, que os primeiros anos, a primeira infância, é um período crítico para construir capital humano. E sabemos que o risco a que as crianças estão expostas é desproporcional, principalmente na nossa resposta à Covid. Em muitos casos, essa população não é contemplada e acaba sendo deixada para trás. Em segundo lugar, nós conseguiríamos chegar nas crianças pequenas através do apoio prestado aos pais e cuidadores. Peço desculpa, estou em casa aqui com os meus filhos. Então, em segundo lugar, nós chegamos até as crianças pequenas através do apoio aos pais e cuidadores. Mas, para isso, precisamos focar nas crianças e famílias mais vulneráveis. E, em quarto lugar, nós conseguimos sim encontrar soluções que podem ser aplicadas em vários setores. Primeira mensagem, então, que os primeiros anos são um período crítico, onde é necessário investir no desenvolvimento das crianças pequenas. Sabemos que o cérebro ele amadurece muito rapidamente e ele é o mais maleável nos primeiros 5 anos de vida da criança. A gente vê aqui no gráfico à direita como se dá o desenvolvimento cerebral das crianças na primeira infância, ou seja, todas essas vias neuronais se formam nesses primeiros anos, tanto em termos de uso do idioma, funções cognitivas, são várias funções que se desenvolvem durante essa janela de tempo. Impactos longos e severos podem ser o resultado de privações em termos de cuidados, nutrição, saúde e estimulação na aprendizagem durante os primeiros anos. Sabemos também que os investimentos estratégicos em desenvolvimento da primeira infância, DPI, são uma forma comprovada de evitar mortes evitáveis e também fomentar a recuperação econômica e a produtividade no longo prazo, ou seja, é importante para o presente e também para o futuro das economias. As crianças pequenas estão em risco desproporcional, costumam ter uma representação desproporcional também nas famílias vulneráveis, também costumam fazer ou escapar dos sistemas formais e são negligenciadas, e também são vários os desafios, por exemplo, a insegurança alimentar, mais estresse, violência doméstica, pouco acesso à aprendizagem na primeira infância, são todos esses fatores que vêm impactando as crianças durante a pandemia. E sabemos também que o processo de recuperação vai ser longo. Muitas famílias vão enfrentar desafios econômicos ainda por muito tempo. Dados nacionais sobre os impactos da Covid sobre as crianças pequenas e suas famílias. Isso com base nos dados do ano passado de um país na América Latina que dá uma ideia aí do desafio que essas crianças enfrentam na região. Quase 30% dos domicílios nesse país, sob análise, informaram que a nutrição piorou e que as crianças agora sofrem de insegurança alimentar. 14% das crianças foram deixadas sem supervisão e quase 60% ficaram com mais exposição a telas do que antes da pandemia. Somente 37% das crianças continuam realizando suas consultas médicas. Apenas 1/3 das crianças mostram internalização de comportamentos. Metade das crianças mostram ou demonstram comportamentos de externalização, ou seja, irritabilidade, destruição, ataques de fúria, e também 11% dos cuidadores... Perdão, só um minutinho. Desculpa, eu estou na casa aqui dos meus parentes. 11% dos cuidadores têm dificuldades nesse período, né? 46% dizem estar se sentindo mais irritados. E precisamos, então, considerar essas dificuldades enfrentadas pelos cuidadores. E também, muitas vezes, as crianças são negligenciadas, sofrem com violência e também com gravidez não planejada. Temos evidências aí do Reino Unido que os casos de abuso e negligenciamento vêm aumentando também, em mais ou menos 1/5% em relação ao mesmo período do ano passado. Também vemos aí um aumento na violência com base em gênero e também gravidez não planejada. Para cada 3 meses de lockdown, temos um aumento de 15 milhões de casos de violência doméstica com base em gênero. E mais de 7 milhões de gravidezes não planejadas estão ocorrendo justamente por falta de acesso a métodos de contracepção. Segunda mensagem, apoio e suporte aos pais. Os pais são a primeira linha de resposta no caso da sobrevivência das crianças, também no cuidado e no processo de aprendizagem.
Os esforços direcionados às crianças devem começar com os pais, e focar aí na questão de apoio à saúde mental, à renda, e mesmo nos locais onde há poucos recursos, há ações que os pais podem adotar para promover o desenvolvimento das crianças. Há vários exemplos que eu posso mencionar hoje. E também há um lado positivo. Hoje a gente falou já de vários desafios que as famílias enfrentam, mas sabemos também que cada vez mais agora os pais podem ficar com os pais. Muitos pais têm tido oportunidade de aprender junto com os filhos, interagir mais com os filhos. Isso pode também trazer um efeito positivo para esse laço entre os pais e os filhos. Terceira mensagem: nós precisamos nos enfocar naquelas famílias mais vulneráveis, pensar quem vai ser mais excluído ou mais vulnerável. A vulnerabilidade está associada ao status socioeconômico, a um acesso limitado à tecnologia, ao idioma falado em casa. Também há problemas de deficiência e também os próprios trabalhadores na linha de frente, que enfrentam desafios e estresses adicionais. São famílias que precisam de mais suporte. Aqui algumas ideias para poder atender essas famílias em maior necessidade. Primeiro, nós precisamos direcionar recursos. Outros colegas hoje vão falar justamente sobre isso. Precisamos também falar sobre diferentes maneiras de atingir diferentes crianças, então um aprendizado multimodal. Distribuir também hardware como dispositivos para famílias que não tenham, mas também materiais físicos, livros, por exemplo. Muitos países também trabalham com acesso sem custo, então algum tipo de parcerias, por exemplo, com empresas de telecom para oferecer serviços sem custo ou com baixíssimo custo para as famílias que não tenham esse acesso à internet e aos celulares. Também a parte de suporte na parte de refeições, inclusive para substituir as refeições que as crianças fariam na escola, usar as escolas como pontos de distribuição e também alavancar os serviços para atingir essas pessoas mais vulneráveis. Vamos ouvir falar mais sobre essas soluções hoje, como saúdes, programas, por exemplo, como Bolsa Família e outros produtos da comunidade. Vamos falar das estratégias. Uma delas, por exemplo, é o cuidado com as crianças. Sabemos que esse setor já sofria mesmo antes da Covid-19. O acesso não é igual, a qualidade era ruim, financiamento público era limitado, as próprias condições de trabalho da força de trabalho eram muito ruins. É um setor muito vulnerável. Metade das atuais creches, por exemplo, não vão reabrir depois da pandemia. É importante fazer investimentos inteligentes para dar suporte às famílias e ao setor de cuidados infantis, que são essenciais para permitir que os pais voltem ao trabalho. Também é uma fonte de criação de trabalhos e realmente é um alívio, muitas vezes, de pequenos negócios para oferecer a esses provedores de atendimento, porque muitos dos proprietários dessas creches podem, inclusive, se beneficiar desse tipo de medida. Promover a leitura em casa. Crianças que leem em casa têm uma correlação muito alta com melhores resultados de aprendizado. Não é só uma resposta à crise, na verdade é um investimento inteligente a qualquer momento e protege em relação a choques futuros. Um estudo realizado em 35 países descobriu que pelo menos um livro infantil em casa dobra a probabilidade da criança continuar nos esforços de alfabetização e também letramento numérico, matemático. Eu sei que os slides até foram compartilhados antes da apresentação. Eu gostaria de dar alguns exemplos de alguns países que trataram da questão da leitura e levar materiais de leitura para as casas. Na Mongólia, por exemplo, eles fizeram bibliotecas móveis. Então, também existe um outro programa no Reino Unido que os livros são distribuídos nos consultórios médicos. Também existem alguns que usam o sistema dos correios. Uma outra abordagem feita na Argentina e na Alemanha reúne e distribui pacotes de aprendizagem. Na norte da Macedônia também há uma medida de distribuição de materiais por redes de segurança sociais, também imprimindo certas coisas em
jornais e outros serviços para atingir as famílias. Eu não vou dar todos os exemplos aqui do slide, mas é uma abordagem de desenvolver e identificar histórias infantis, livros infantis de alta qualidade no idioma daquele país e distribuí-los. Essa é uma maneira interessante de acessar essas famílias e dar mais oportunidades às crianças de continuarem a aprender em casa. Então, temos exemplos no Senegal, nas Ilhas Marshall, na Etiópia e também no norte da Macedônia, alguns exemplos de abordagens como essas para engajar mais crianças na leitura em casa. Com isso, nós podemos ajudar essas crianças para que tenham um sucesso acadêmico depois. Uma outra iniciativa são os programas de televisão educativos e o uso do rádio para esses fins. É claro que existem preocupação no sentido das crianças terem muito tempo de tela quando são pequenas, mas estudos longitudinais confirmaram que um tipo de programa educacional de alta qualidade por TV ou por rádio pode melhorar as habilidades socioemocionais e cognitivas das crianças, mas tem que ser um programa de alta qualidade e a duração tem que ser limitada. Eis algumas dicas que estamos dando aqui de casos de sucesso em alguns países. Primeiro, precisamos investir em produções de qualidades para garantir que o material seja algo que realmente envolva as crianças. Muitos programas não eram de alta qualidade e aí as crianças não querem assistir, não aprendem nada dali. Os programas não precisam ser apresentados numa sequência. Nós sabemos que muitas famílias compartilham dispositivos, ou existem várias pessoas na família que estão assistindo o mesmo programa. É importante ter programas que possam ser assistidos em qualquer ordem, qualquer sequência. É importante que sejam programas informativos e muito envolventes, tanto para os pais quanto para os filhos. Também são programas, às vezes, são muito caros no início, mas depois esse custo vai se reduzindo com o tempo. Outro ponto importante é traduzir ou dublar materiais que sejam adequados para aquela cultura, em vez de simplesmente começar do desenvolvimento desde o zero. Plataformas de EAD também são uma outra oportunidade. A própria crise apresentou uma oportunidade de escalonar esse acesso para educação na primeira infância em baixo custo. Não devemos esquecer que esses programas têm que ser voltados para essa faixa de educação infantil. Temos alguns exemplos na Espanha, Costa Rica, Estados Unidos, Zanzibar. Estão tentando, então, educar, inserir dentro das plataformas de EAD programas para a primeira infância, integrando, inclusive, vídeo, rádio e mídias sociais. Bom, as mídias sociais e os fones também são uma boa forma de engajamento com as famílias, permitindo, inclusive, que os trabalhadores na área por exemplo, assistentes sociais, consigam dar apoio aos pais, fazendo grupos de apoio, mandando mensagens, dando ideias de como ter algumas atividades com as crianças pequenas. E muitos em muitos países envolvem os professores. Conforme as escolas estão sendo reabertas, os professores, muitas vezes mesmo antes das escolas abrirem, faziam sessões virtuais de treinamento e também se engajavam com as famílias. Preparamos algumas orientações globais para a reabertura das escolas para a primeira infância. Aqui podem ver que esse é um material que dá para fazer o download. Pensando na reabertura das creches e escolas para a primeira infância, nós temos que lembrar que, em muitos casos, nós estamos cuidando das crianças para que os pais possam voltar a trabalhar. Por isso é importante ter uma certa flexibilidade nas suas operações. Também é interessante usar um tipo de formato misto, e provavelmente isso vai continuar mesmo após a pandemia. É importante também fazer algumas pequenas pesquisas de opinião rápidas para ter o feedback dos pais.
os pais são parceiros, é importante ter uma comunicação clara com eles. Muitas famílias também vão ter dificuldades por um longo tempo. E mais do que nunca, nós precisamos que as crianças tenham um ambiente estimulador, seguro e divertido. Isso também é uma fonte de suporte emocional para as crianças. Muitos se perguntam, né, como deve ser, então, uma sala de aula de pré-escola? Nós estamos observando abordagens que funcionam. As crianças pequenas são muito resilientes e há várias maneiras de organizar essa abordagem para manter as crianças seguras, mas ao mesmo tempo estimuladas. Eu gostaria de destacar 2 programas da região que foram muito eficazes na resposta à crise. Primeiro, na Colômbia, que se chama Mis Manos Te Enseñan. Foi um programa que foi já implementado em março de 2020 com 2 componentes. Primeiro, um apoio por telefone para as famílias. As famílias recebiam esses telefonemas em várias ocasiões para informações sobre nutrição, saúde, recebiam materiais de aprendizado que eram entregue em casa e também cestas básicas. Foi criado, então, esse sistema, um aplicativo que dava, inclusive, as informações em tempo real. Mais de 1,5 milhões das famílias foram atingidas. 88% dessas famílias também tinham como alvo a educação na primeira infância. Temos aqui um outro exemplo no Peru. É um outro programa para um contexto remoto. O programa de educação na primeira infância do país se chama CUNAMAS, ele foi adaptado para o contexto remoto. Esse programa, ele trabalhou com voluntários e conseguiu adaptar o programa já existente, usando, então, serviços remotos para dar apoio aos cuidadores e aos pais. Foram criadas novas diretrizes para os professores, para como que eles poderiam se engajar com os pais, e toda semana eles ligavam por 30 minutos para cada um dos pais, todas as semanas, e uma vez por mês faziam reuniões de 2 horas em grupo. Também tinham um aplicativo para dar apoio aos funcionários. Também foi um programa educacional virtual que foi criado e era transmitido em mídias sociais. Essas são algumas ideias e eu espero poder ouvir outras ideias dos outros apresentadores que virão depois de mim. Muito obrigada. Muito obrigado, Amanda. Você sabe que nós, jornalistas, temos a pretensão de dizer que ajudamos a escrever a história ou testemunhamos a escrita da história a cada dia. Mas esses tempos, e o seu diagnóstico reforça muito isso, são muito desafiadores. Nesse período crítico dos 0 aos 5 anos, o impacto de praticamente já 2 anos de pandemia e os dados que você nos trouxe, ainda que com muitas ideias inspiradoras, e certamente debateremos isso aí adiante, nós todos como pais, também as redes sociais, o desafio que representa, né, como contexto informativo, de educação para os nossos filhos, mas, enfim, é incrível o seu diagnóstico e, ao mesmo tempo, desafiador para todos nós, nesse período tão crítico da primeira infância. Como costumamos dizer, é um período que, quando a gente desperta para o problema, muitas vezes ele já aconteceu. Então, nós nos sentimos indefesos e muito alertas. Obrigado, Amanda. Voltaremos já com perguntas e na nossa mesa de conversas. Bem, o Rodrigo Oliveira é médico, foi secretário de saúde em vários municípios do estado do Rio de Janeiro, em Silva Jardim, no município de Angra dos Reis, e atualmente é presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, o COSENS, do estado do Rio de Janeiro. Já trabalhou no Ministério da Saúde, na área de atenção básica, em Brasília, já dirigiu o Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, conhecido Getulinho, lá em Niterói, até 2019. Rodrigo, será um prazer te ouvir, obrigado pela presença, e eu passo aí para você a difícil missão de, em 15 minutos, compor esse painel, de novo, repito, de período tão sensível e crítico da primeira infância. Você que é pai de 2 meninas, além de tudo isso, deve ter aí um testemunho pessoal a dar. Rodrigo Oliveira, obrigado.
Não, com certeza. Quero, bom, primeiro agradecer a oportunidade de me dizer de fato da honra que eu tenho de estar podendo contribuir com esse debate e também ressaltar a pertinência do webinário e do conjunto de debates que a gente está colocando nesse evento. Acho fundamental a gente organizar um debate coletivo. A gente aqui em Niterói, hoje sou secretário de saúde aqui na cidade de Niterói, a gente aqui em Niterói a gente tem falado que garantir direito à saúde para todas e todos não é uma tarefa apenas, ou construir uma cidade saudável, uma cidade inclusiva, não é uma tarefa apenas de governo ou do Estado, mas é necessário envolver o conjunto, é um desafio sociopolítico muito importante, portanto, é fundamental envolver o conjunto da sociedade nesse processo. Portanto, debates como esses que colocam no centro da questão os desafios do Brasil e do mundo nesse contexto pós-pandemia, nesse desafiador contexto pós-pandemia, acho que é um elemento fundamental. Eu queria saudar esse processo. Acho que falar de pós-pandemia, a gente precisa sempre lembrar que quando a gente está falando de Brasil, Niterói, aí eu falo muito por óbvio, né? Não tenho nenhuma pretensão de ter a totalidade, nem pelo tempo, nem pela minha incapacidade, mas também falo de uma contribuição muito local a partir da minha experiência concreta, dessa que foi relatada aí. Então, acho que é importante a gente, primeiro, quando fala do pós-pandemia no Brasil, é importante a gente reconhecer que, do ponto de vista nacional, salvo honrosas experiências regionais e locais, do ponto de vista nacional, o Brasil, por uma incapacidade de coordenação do governo federal, do conjunto de políticas de enfrentamento, o Brasil sai perdendo na sua autoestima, sai perdendo no seu processo econômico, que o não enfrentamento e tomada de medidas sanitárias necessárias quando no auge da pandemia fez quase que uma indenização da pandemia, né, um esgarçamento e arrastamento da pandemia no Brasil, que acentuou os efeitos econômicos que a gente percebeu no mundo inteiro. Não à toa, a gente já vê vários países retomando processos econômicos e o Brasil ainda sofrendo, claramente entrando num processo de recessão. E eu falo disso e falo também de orgulho de viver uma experiência local que, com os limites federativos que o município brasileiro tem, aqui em Niterói, fez um esforço grande de tentar compreender a complexidade do fenômeno da pandemia e a complexidade do fenômeno do processo saúde e doença, entender que esse é um fenômeno social complexo e, portanto, precisa de participação popular, participação social, envolvimento do conjunto da sociedade civil, mas também políticas públicas integradas e coordenadas para garantir e agir sobre o conjunto de fatores que determinam, condicionam o processo de adoecimento, no caso da Covid ou no caso de qualquer processo. Eu falo a partir dessas premissas para a gente construir e debater um pouco a primeira infância. É importante também lembrar, e nesse caso, de novo, o Brasil não tem muito o que comemorar, que o Brasil foi o país que, de forma nacional, mais tempo ficou com as escolas fechadas, mesmo quando já tinha evidências que a escola não era o principal e não seria o principal espaço de transmissão e o principal contribuidor como espaço social, como instituição, para divulgação, expansão da transmissão do vírus. Isso vai custar, já está custando, e vai custar muito caro para o desenvolvimento da cidade. Isso agudizou de forma de sobremaneira os já importantes desníveis e a importante desigualdade fortemente presente no Brasil. Antes de falar mais especificamente sobre saúde e primeira infância, eu queria resgatar, quando a gente fala de Brasil, mas não só de Brasil, de um conjunto de países em desenvolvimento, do qual o Brasil faz parte, a gente está falando de um processo de adoecimento, de uma certa demografia
e uma certa epidemiologia, de uma certa carga de doenças, que mudou de forma muito importante nas últimas décadas, mais ou menos no último meio século. O processo que aconteceu na Europa de transição demográfica e consequente transição epidemiológica, mudança da carga de doenças, de ampliação da expectativa de vida, com desenvolvimento, redução das doenças infecciosas e ampliação, redução da taxa de natalidade, teve consequências importantes no desenho do perfil de morbimortalidade da população europeia. Isso aconteceu na Europa em 200 anos, isso aconteceu no Brasil em pouco menos de 50 anos. Mas é importante registrar que o Brasil, este processo de mudança, de um predomínio de doenças, de uma ampliação da expectativa de vida, redução da taxa de natalidade, redução até 2016, porque em 2016 a gente passa a ter uma tendência de aumento da taxa de mortalidade infantil, mas redução constante e sustentada da taxa de mortalidade infantil, como uma das características, e ampliação do papel das doenças e agravos não transmissíveis. Isso impõe para o conjunto dos sistemas de saúde e políticas sociais, isso impõe um conjunto de novos desafios. Se antes, com o predomínio das doenças infecciosas, só um parênteses antes, esse predomínio das doenças e agravos não transmissíveis não significa que as doenças transmissíveis, como é o caso do Covid, ou como é o caso da dengue, ou de outras, ou do H1N1, não deixam de ter papel importante, até porque a gente, nas últimas décadas, vivenciou uma ampliação importante da mobilidade no mundo, o que torna qualquer surto num bairro potencialmente ele pode se transformar numa pandemia, tendo em vista que em menos de 12 horas eu posso sair de um lugar no mundo e atravessar o mundo e estar em outro local. Portanto, esses desafios do enfrentamento das doenças e agravos não transmissíveis e da desigualdade, no caso de países em desenvolvimento e do Brasil principalmente, ele precisa ser acompanhado com a construção de um sistema nacional e mundial, do qual a Organização Mundial de Saúde tem feito um esforço importante de ampliação da resiliência do mundo e do país e dos países ao enfrentamento das emergências sanitárias causadas por desastres, mas também, por óbvio, por endemias, por epidemias, por surtos e por pandemias. Então, acho que essa agenda está colocada também para a gente. Do ponto de vista do Brasil, quando a gente fala do sistema de saúde, quando a gente fala do predomínio das doenças e agravos não transmissíveis, a gente passa a ter a necessidade, e quando eu falo do combate, do necessário combate à desigualdade, profunda desigualdade socioeconômica e também, portanto, de acesso à saúde. No Brasil, a gente passa a ter a necessidade, e na minha avaliação, 3 princípios que debatem e ordenam, e estão presentes no debate da discussão de sistemas de saúde no mundo, precisam ser pensados não de forma separada, mas de forma articulada. O princípio da universalidade, garantir saúde como um direito a todas e todos, é um elemento fundamental para combate à desigualdade, mas também para a construção de uma capacidade de cuidar da saúde, tendo em vista que eu tenho um processo de retroalimentação entre subdesenvolvimento e processos de adoecimento. Portanto, intervir no desenvolvimento, intervir no sistema de saúde é um elemento fundamental. Mas como eu estou falando de doenças e agravos não transmissíveis, eu estou falando especificamente da necessidade da construção, não apenas de uma atenção primária, saúde da família aqui no Brasil forte, mas eu preciso garantir um conjunto de procedimentos, uma linha de cuidado, uma rede de cuidados em saúde que consiga organizar esses processos de forma integrada. Portanto, junto com o princípio da universalidade, é fundamental a gente trabalhar o princípio da integralidade. Eu não resolvo doenças e agravos não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, câncer, ou a obesidade infantil, apenas com oferta, ou a própria mortalidade perinatal, que está claramente associada a atendimento ao parto, sem organizar não só uma atenção primária, mas organizar um conjunto de ações que ofertem suporte de acordo com a necessidade
de cada um e cada uma, suporte que vai desde a atenção primária, que passa, e é necessário a gente trabalhar a dimensão da promoção da saúde, eu vou falar um pouquinho mais quando eu falar do terceiro princípio, mas precisa também chegar até a rede hospitalar, e o Brasil precisa porque sem hospital, a gente não enfrenta doenças cardiovasculares, a gente não enfrenta um conjunto de doenças e agravos não transmissíveis, e a gente também não consegue dar conta, por exemplo, da mortalidade perinatal. Portanto, o Brasil precisa, entre outros aspectos, reorganizar e rever o seu processo de rede de atenção à saúde com esses dois princípios, mas incluir um princípio que é fundamental, além da participação popular, que é o princípio da equidade. A gente precisa entender e compreender que o Brasil e países em desenvolvimento e suas sociedades são marcados por processos históricos e sociais que produzem e reproduzem socialmente desigualdade, e as políticas públicas, seja de educação, de saúde, de assistência social, precisam compreender essa complexidade e ser um elemento de combate a elas. Falo tanto do ponto de vista da vulnerabilidade social, então o foco e garantia de atenção proteção social completa, incluindo educação, saúde, assistência social, e, em vários casos também, inclusive incluindo transferência de renda. A gente em Niterói, como no Brasil, a gente em Niterói está estabelecendo um programa, fizemos um programa de transferência emergencial de renda para combate à Covid, e estamos estabelecendo uma moeda social e um programa de transferência de renda para as famílias mais vulneráveis da cidade, com recursos municipais, porque a gente precisa garantir a complexidade desse processo. Então, acho que esses três elementos eu acho que são fundamentais quando a gente pensa não só os desafios da saúde na primeira infância, mas o conjunto de desafios de saúde de um país e, portanto, do mundo também. Em relação ao Brasil, aí vou acelerar para chegar na primeira infância, é importante a gente frisar e, principalmente, reconhecer que a deterioração das condições de vida de parcela significativa da população não datam da pandemia, mas datam pré-pandemia. Como eu falei, no ano de 2016, a gente já identifica o aumento da mortalidade infantil no Brasil. Eu acho que isso é importante. Obviamente, a pandemia ela agrava sobremaneira os desafios e o grave processo de desigualdade por qual o país passa. Esse cenário, por óbvio, foi agravado na pandemia e a gente passa a ter consequências importantes do ponto de vista socioeconômico, mas também do ponto de vista de saúde. Para vocês terem uma ideia, só alguns dados rápidos. No âmbito de procedimentos e consultas executados pelo SUS, a pandemia agravou de forma significativa. Houve redução de 30% das biópsias no Brasil, 45% dos atendimentos de atenção primária à saúde, redução de 25% de consultas de especialidades. No estado do Rio de Janeiro, houve redução de 30% de procedimentos médicos eletivos. Um processo que já vinha com problemas importantes de acesso, tem a sua crise e o acúmulo de pacientes agravado. Esse paciente, uma vez não tendo acesso a procedimentos eletivos, ele vai agudizar e agora está batendo nas portas das urgências, emergências, numa situação muito mais grave, inclusive com um custo maior de pensar. Em relação à primeira infância, primeiro é fundamental colocar, e a gente em Niterói tem isso muito claro, que as condições de vida das mulheres nos anos reprodutivos é um elemento fundamental para a gente pensar. Pensar a primeira infância é necessariamente também pensar o processo de gestação e de nascimento, porque ele, e os primeiros anos, tem aí no caso de 0 a 5, mas os primeiros 2 anos, os primeiros 28 dias, depois os primeiros 6 meses e depois os primeiros 2 anos, são muito decisivos no desenvolvimento fisiológico e neurofisiológico do ponto de vista do desenvolvimento da infância. A gente precisa enfrentar, compreendendo as necessidades de forma especial esse elemento. Portanto, precisa estar na pauta do dia o debate sobre sobre o acesso ao sistema de saúde e a oferta ao pré-natal de qualidade, um planejamento reprodutivo adequado e um processo e organização de uma rede de assistência à saúde que garanta a qualidade e o suporte necessário para que esta mulher consiga planejar a sua gravidez, o seu filho, e consiga produzir esse processo, consiga passar por esse processo de forma, inclusive, preservando seus direitos.
Certo. Tem um elemento decisivo, que é o elemento de vacinação, e aí preocupa muito, porque se nem para a Covid, o Brasil, inclusive, depois de um atraso importante por omissão do governo federal, a gente agora mostrou a força do SUS e já ultrapassamos praticamente todos os países, inclusive países menores e com desafios geográficos e sociais muito menores do que o Brasil, a gente já ultrapassa em cobertura vacinal, como sempre foi, vários países. Mas esse elemento é muito preocupante. Se nem para a Covid, em adultos, a gente está conseguindo uma cobertura vacinal em países desenvolvidos, mostra que esse desafio é sociocomportamental e é um desafio de política pública, precisa ser enfrentado necessariamente, envolvendo o conjunto da sociedade, enfrentando toda a forma de negacionismo, porque é disso que a gente está falando quando a gente fala da baixa adesão de vacinação. Isso preocupa. O sarampo no Brasil voltou a ser uma questão por conta da redução da cobertura vacinal, e a gente precisa reforçar esse elemento e compreender as raízes que levam esse medo sobre a vacina. É preciso enfrentar isso como política pública e com a liderança política e social necessária para fazer esse enfrentamento. Não é, obviamente, obrigando os outros necessariamente a se vacinar, mas é enfrentando de forma mais complexa esse debate. Acho que no âmbito da saúde mental é fundamental, a gente tem uma ampliação importante dos transtornos mentais durante a pandemia, ampliação da depressão, ansiedade, aumento, alguns estudos apontam aumento de suicídio. Isso tem chegado aos serviços de saúde mental, e o sofrimento da criança no Brasil, principalmente pela demora na retomada das escolas, que é um dos elementos mais fundamentais de proteção social, de proteção, inclusive contra a violência doméstica, foi fundamental, e a gente precisa acelerar e construir esse processo. Também tenho crianças em casa. Pessoal, também tenho crianças em casa. Obrigado, Rodrigo. Eu vou já fechar, que eu acho que eu já passei meu tempo, em relação às ações. Em relação às ações de saúde, também aponta a necessidade de organização de uma atenção primária e de uma integração que garanta essas especificidades e que garanta a atenção parto. Por fim, eu já para encerrar, e eu peço desculpas se eu passei um pouco do tempo, para encerrar, para mim está claro que o desafio da primeira infância passa necessariamente pela construção de um sistema de saúde que seja necessariamente democrático, universal, integral e equânime. Esse desafio do mundo, que eu acho que é também um desafio brasileiro, ele precisa ser enfrentado de forma transparente com a sociedade, porque tem questões de financiamento que precisam ser enfrentadas, mas tem questões também, como falar de saúde é intervir sobre corpos, tem questões democráticas fundamentais que foram debatidas de forma torta durante a pandemia, mas que eu acho que o sistema de saúde, o povo brasileiro e as instituições da sociedade civil precisam aproveitar esse momento para fortalecer a necessidade de um sistema público universal e integral de saúde, porque é ele que vai proteger a nossa infância e ser um dos instrumentos de combate à desigualdade, mas principalmente fortalecer um processo de reconstrução democrática do Brasil, sem o qual não tem saúde, porque, afinal de contas, saúde é democracia e democracia é saúde. Um abraço, desculpa pelo tempo. Obrigado, Rodrigo, que, como eu esqueci de mencionar na sua apresentação, além de secretário de Saúde de Niterói, você assumiu a Fundação Municipal de Saúde daquele município. É muito interessante a gente testemunhar, após uma apresentação como a da Amanda, o depoimento do gestor público e a partir disso, estão chegando muitas perguntas pelo YouTube, eu estou colecionando aqui as perguntas, vou usá-las, vou endereçar todas elas no início da nossa roda de conversas. Queria de novo agradecer a sua fala, Rodrigo Oliveira, e rapidamente passar aqui para a palavra para a Rita Almeida. Rita, bem-vinda, muito obrigado por estar conosco. A Rita, que é economista líder do Banco Mundial e líder também do Programa de Desenvolvimento Humano para a América Central, não é? Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. A Rita já ocupou diversas posições no Banco Mundial, ela é portuguesa, tem o doutorado em Economia na Espanha, também se formou em Economia na Universidade Católica Portuguesa e é Fellow do Institute for the Study of Labor desde 2003. Rita, muito obrigado pela sua presença conosco. Eu passo a você a palavra, por favor. Bem-vinda.
Não, obrigada eu, Rodrigo, por essa apresentação. Eu vou passar aqui alguns slides e agradeço muito a oportunidade de estar no painel essa manhã, e é um tema muito, muito importante. Eu, como mãe de 4 crianças, tal como os outros palestrantes diziam, também hoje com crianças em casa, mas é um tema muito, muito importante. Como é que durante essa pandemia nós podemos proteger da melhor forma possível a primeira infância, e como é que os instrumentos de política pública e os instrumentos de proteção social podem e devem ser um aliado na redução dessa desigualdade. Eu vou fazer breves pontos que não queria passar sem fazer. É que realmente o Covid-19, em particular no Brasil, teve uns efeitos muito significativos, apesar dos esforços de política, na pobreza infantil. Há vários estudos hoje em dia que já apontam para esse impacto. Eu acho que faz sempre falta nós quantificarmos, como diziam, eu sou economista, e, por exemplo, o percentual de filhos em famílias que têm a mãe e o pai desempregados, pelo menos passou de 2% no terceiro trimestre de 2019 para 4,3% no segundo trimestre de 2020, e a queda da a renda domiciliar per capita nos domicílios com filhos, se ela já era baixa antes da Covid, ela teve uma passagem, uma diferença do primeiro para o terceiro trimestre de 2020, que representa uma queda aproximada de 18% na renda dessas famílias com filho. Isso provavelmente para todos nós que acompanhamos o mercado de trabalho não é surpresa. Houve realmente um ajustamento grande dessa crise, que foi uma crise, por um lado, da oferta, mas também uma crise do lado da procura, e o mercado de trabalho afetou muito, aumentou o desemprego, e neste caso das famílias com filhos aumentou as taxas de desemprego, muitas vezes no pai e na mãe. Além disso, há também alguma evidência de que quer o pai, quer a mãe saíram de população economicamente ativa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas deixaram simplesmente de procurar emprego. O nível de desengajamento no mercado de trabalho é tal que portanto, o próprio pai ou a própria mãe ficam em casa. Como a Amanda dizia, isso pode representar um pouquinho uma oportunidade de apoio também mais aos filhos, mas neste caso pelo lado da renda, pelo lado da instabilidade financeira, sem dúvida que teve um impacto muito significativo. E nessa tabela nós vemos na última linha a descida da renda salarial per capita de 973 reais no primeiro trimestre de 2020 para 794 reais nesse segundo trimestre. E é este impacto económico que, sem dúvida, teve e pode ter efeitos muito significativos, não só no curto prazo, mas eu acho que de uma maneira mais preocupante também a médio e longo prazo. Como a Amanda enfatizava na apresentação dela, há um acumular no desenvolvimento das crianças de competências ao largo da vida, e é muito difícil ultrapassar choques iniciais, porque eles afetam o desenvolvimento consequente das competências ao longo da vida. E eu penso que aqui é também importante enfatizar que em países como o Brasil, que já têm níveis históricos de vulnerabilidade grande, a pandemia trouxe também o risco de aumentar a violência física, aumentar a violência doméstica. De repente, as crianças ficam em casa com as escolas fechadas, em famílias com altas taxas de desemprego, e, portanto, ficam muito mais expostas à violência física e, obviamente, tendo isto impactos também emocionais.
Ainda em novembro de 2020, cerca de 13,9% das crianças brasileiras e adolescentes de 6 a 17 anos, eles já estão sem atividades escolares, isto é informação dada pela PNAD do Covid, portanto elas passam muito mais tempo em casa, expostas a grandes situações de vulnerabilidade, de renda e também, eventualmente, violência física e verbal, e as crianças entre os 6 e 10 anos que vivem em áreas rurais, muitas delas na região norte, tendem a ser muito mais atingidas. 37,7% das crianças nessas zonas rurais, elas não chegam a frequentar a escola durante esse período. Portanto, tudo isso nos mostra que nós não podemos tratar o Brasil como um todo, há realmente situações de muito maior vulnerabilidade em determinadas áreas geográficas, mas sem dúvida que a pandemia trouxe um acentuar desta vulnerabilidade. Durante a pandemia, cerca de eu peço só a lâmina anterior, por favor, cerca de 1 a cada 5 pais com crianças até aos 6 anos, a próxima. A outra dimensão que também já foi abordada no painel, mas que eu não quero deixar de quantificar, em 2021 nós temos já evidência de que há menos de metade, pelo menos metade dos domicílios brasileiros, cerca de 44,8%, têm moradores em situação de segurança alimentar. Portanto, deixa-nos mais ou menos 50% dos domicílios expostos a essa insegurança alimentar. Portanto, além de tudo mais, acrescenta esta dimensão. E, portanto, durante a pandemia, as crianças com menos de 5 anos, que geralmente elas não vão estar a frequentar a escola, que estão também elas a enfrentar, vivem em domicílios com grandes níveis de vulnerabilidade económica, elas têm um enorme risco de se tornar um grupo invisível para as políticas públicas. E, portanto, eu acho que também por essa razão é bem importante hoje termos um painel multissetorial a falar deste tema. A próxima lâmina, por favor. Eu queria deixar, e eu acho que a Amanda também tentou deixar uma nota positiva, mas eu queria de uma forma muito genuína deixar uma mensagem positiva hoje para o Brasil. Porquê? Porque eu acho que a política de proteção social e a política de primeira infância têm a capacidade, com os instrumentos, com a qualidade que muita da política de proteção social ao longo de muitos anos já teve no Brasil, acho que há realmente uma oportunidade de ouro para a política pública brasileira. Porquê? Por um lado, nós temos os benefícios do Auxílio Brasil, que de uma maneira única dão agora um apoio mais significativo para famílias com filhos na primeira infância. Há uma transferência monetária que é de cerca de R$130 por filho entre os 0 e os 36 meses, e há também uma transferência monetária para mulheres grávidas, e esta importância da atenção pré-natal foi também já reforçada, portanto não só começar o cuidado quando as crianças são pequenas, mas também na atenção pré-natal. E este é um valor de cerca de R$65. Por outro lado, há o auxílio da criança cidadã, às famílias que têm uma criança dos 0 aos 48 meses, que podem encontrar um emprego formal, e essa ajuda é para financiar uma creche privada e, sem dúvida, pode ser um facilitador da inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, esta é porventura a minha principal mensagem em termos de política social. Eu creio que aqui há uma interseção importantíssima entre o estímulo à oferta, serviços, por um lado, incluindo creches e pré-escolas, até mesmo o próprio apoio que a criança feliz, e nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente, e por outro lado um estímulo à procura dos serviços de primeira infância. O Auxílio Brasil para as famílias, este auxílio, acho que há uma oportunidade muito grande de termos uma oportunidade, não só um estímulo à oferta, mas também um estímulo à procura que esta combinação da proteção social pode trazer juntamente com o Auxílio Brasil. Um próximo slide.
Agora, há desafios. Porquê? Porque o Brasil tem ainda um desafio importante na cobertura de creches e da pré-escola. Nós sabemos que o Plano Nacional de Educação pretende atender 50% ou mais de crianças brasileiras entre os 0 e os 3 anos. Houve já um grande avanço desde os últimos anos até cá. Em 2019, a taxa de escolaridade, ela de 0 a 3 anos, era ainda baixa, apenas 3 milhões de crianças, ou 30% desse grupo etário. Para as crianças de 4 a 5 anos, ela é já um pouquinho maior. Mas, obviamente, que há ainda diferenças geográficas nas zonas mais norte e as zonas mais carenciadas, como vocês podem ver nesse mapa, elas têm uma menor cobertura de creches e pré-escolas. E, portanto, é importante nós combinarmos essas políticas de procura de creches, mas também por umas políticas de oferta, e a minha colega Amanda falou que isso pode também representar uma fonte de criação de emprego para o Brasil. Portanto, gostava de deixar também essa nota. Próxima lâmina, por favor. Aqui este quadro era apenas para exemplificar que a falta de disponibilidade de creches, a falta de disponibilidade de escolas é hoje em dia ainda um dos principais motivos de não se frequentar a escola e, portanto, creio que isso é importante e, portanto, trabalhar esse lado da oferta é importante. A próxima lâmina, por favor. Há um impacto potencialmente transformador na inserção laboral para as mães, deste tipo de política de inserção e estímulo à inserção nas escolas. As creches e as pré-escolas privadas são ainda muito mais acessíveis em zonas urbanas no Brasil e elas tendem a ter uma maior qualidade. A maioria das crianças pobres, elas tendem ou não frequentam e, portanto, estão em casa, e nesta altura da Covid acrescenta-se um conjunto de desafios de pobreza, de vulnerabilidade, que obviamente nós já sabemos, mas para além disso, em tempos normais, estas crianças tendem a frequentar muito mais escolas públicas. Portanto, eu deixo aqui também uma reflexão, e acho que é bem importante nós pensarmos nesses parâmetros de qualidade, quer em creche, quer em pré-escola, nas escolas públicas. E esse é o objetivo das próximas duas lâminas. Em geral, eu creio que existe uma necessidade de nós nos focarmos no sistema de padrão de qualidade cada vez mais abrangente, cada vez mais exigente na prestação de serviços educacionais para esta faixa etária entre os 0 e os 5 anos. O Brasil percorreu já um longo caminho no estabelecimento de várias diretrizes, vários padrões, quer em infraestrutura, quer na proporção de professores por criança, quer as diretrizes curriculares e a duração do período escolar, mas eu creio que há ainda um grande desfazamento entre as diretrizes e os padrões e aquilo que ainda acontece na prática, aquilo que nós chamamos de jure e o de facto implementação destes padrões, e por outro lado há ainda aspectos fundamentais nas pedagogias, no planeamento, no monitoramento e na avaliação da qualidade das escolas, que é muito importante o Brasil não perder esse olhar mais atento nos próximos anos. Próxima lâmina. Há, portanto, ainda oportunidades para melhorar. Eu creio que quer as diretrizes ou planos práticos para fomentar o envolvimento dos pais com os filhos e a própria escola, é um espaço muito, muito importante, sobretudo para as famílias mais vulneráveis. A própria qualidade da força de trabalho que serve as creches e as pré-escolas, nomeadamente as competências dos professores de educação infantil, não só que tenham uma formação inicial e continuada apropriada, mas que tenham também práticas e o exercício da sua função seja alinhado com as crianças que servem, e obviamente a qualidade da interação entre a criança e os diferentes participantes nas creches. Por outro lado, e em linha com um pouco a fala da minha colega Amanda, acho que é importante deixar também uma mensagem da importância do estímulo cognitivo pós-Covid na própria família. Nós vamos ter um palestrante nesse painel que vai falar sobre o Criança Feliz.
Eu creio que o Brasil, mais uma vez, tem aqui uma oportunidade fantástica de ter o ajustamento das práticas do Criança Feliz ajustados no contexto de pós-pandemia e dentro da nossa própria experiência no Banco Mundial e na América Latina em particular, seja ela na Jamaica, no Panamá, no Peru, na Nicarágua, até mesmo em outros estados no Brasil. Eu pessoalmente tive muito envolvida no estado do Ceará com o programa PADIM e queria deixar 4 mensagens que me parecem importantes. É muito importante não perdermos a dimensão da multissectorialidade, a boa articulação entre a proteção social, a educação e o Brasil, na entrega destes programas de visitas domiciliares, na formação de pais e na atenção dos pais ao estímulo cognitivo e socioemocional das crianças. Há muito boas práticas internacionais e nós podemos entrar em mais detalhes sobre isso. Por outro lado, é bem importante nós pensarmos o modelo consoante a geografia. O Brasil é um país muito amplo e, portanto, é bem importante termos essa customização, essa adaptação dos programas a nível local e a nível cultural, áreas rurais, povos indígenas, a língua materna, a adequação do brinquedo e, por último, pensarmos na inovação e na avaliação. Eu vou terminar com esta lâmina, porque a lâmina de tecnologia, a próxima, por favor, porque eu acho que são mensagens muito importantes e eu gostaria de voltar a ela depois no debate. A primeira, a mensagem principal é que a tecnologia pode e deve ser usada como um instrumento de aumentar a acessibilidade dos programas, mas a tecnologia deve ser feita como um instrumento. Ela não é um meio em si mesmo, ela deve ser usada para nos ajudar a personalizar o currículo, para melhorar a qualidade de interação, para melhorar o sistema de gestão dos programas, para nos ajudar no acompanhamento, mas ela em si mesma não deve ser um fim. E deixo esse ponto em aberto. Eu creio que já estou a chegar ao final dos 15 minutos, mas posso trazer esses pontos também para o debate. Obrigada. Muito obrigado, Rita, por compartilhar conosco essa sua experiência multicultural, transnacional, especialmente sobre a América Central, que acho que é uma região que nós brasileiros olhamos e estudamos tão pouco. Muito obrigado por compartilhar isso conosco. Certamente, perguntas que estão chegando aqui para a gente endereçarão isso com mais detalhes daqui a pouquinho na nossa roda de conversas, mas antes eu passaria para a nossa fala, a próxima fala, antes de abrirmos o debate. Nessa próxima fala estariam juntas a Luciana Miranda, que é mestre em Educação pela Universidade Estadual de Roraima, e a Ana Paula Gomes Matias. A Luciana não pôde, por um imprevisto, estar conosco, mas está conosco, então, a Ana Paula Gomes Matias, que é assistente social e pós-graduada em política social. Ana Paula Matias dirige o Departamento de Atenção à Primeira Infância da Secretaria Nacional da Primeira Infância do Ministério da Cidadania. Ana Paula tem 15 anos de experiência na área pública e do terceiro setor, em gestão, implementação e acompanhamento e monitoramento de políticas públicas, principalmente nas áreas caras a este painel, que são a infância, assistência social, saúde e direitos humanos. A Ana Paula está acompanhando a implantação do programa Criança Feliz Brasil desde 2017 e quando foi responsável por implantar essas ações de primeira infância lá na região norte do país, outra região que merece muito mais atenção do que tem tido. Ana Paula, obrigado pela sua presença. Você que, me permita comentar aqui, teve uma filha, a Naomi, durante a pandemia. Certamente você vai juntar aí a sua experiência acadêmica e de pesquisadora a essa experiência pessoal. A Naomi está agora com 9 meses. Bem-vinda, Ana Paula, e obrigado por estar conosco. Eu que agradeço o convite. Para a gente é uma contribuição enorme, assim, para mim é uma riqueza muito grande quando a gente tem essa oportunidade de debate, essa oportunidade de estar, né, com pessoas que discutem a primeira infância desde o âmbito nacional como do âmbito internacional. Então eu fico muito feliz aí pelo convite
E realmente, para mim, foi um desafio muito grande engravidar na pandemia e ter uma filha na pandemia, né? E trabalhar com a primeira infância. E eu lembro que as colegas do Banco Mundial que estiveram aí trabalhando conosco, tanto a Julieta Trias quanto a Concha, elas sempre falavam que a Naomi era a criança feliz, né? Porque ela acompanhou principalmente todo esse período de conflito, de pensar em estratégias de como trabalhar e dar continuidade no Criança Feliz e pensar nesse aprimoramento e na qualificação do programa no meio de uma pandemia, né? E assim, comigo grávida, né? Trabalhando algumas vezes 12 horas por dia. Então, ela acompanhou todo esse processo até hoje, né? Então, elas brincam que a minha filha é a criança feliz. E hoje eu trago nesse painel um pouco do que é o programa e como é que nós conseguimos avançar com o programa Criança Feliz, que para a gente foi o maior desafio durante esse período na pandemia, principalmente porque ele é um programa e que a Rita Almeida colocou muito bem, que é um programa de visitação domiciliar. Então, para a gente, o maior desafio foi como é que nós vamos trabalhar, e quem estiver passando slide, pode passar para o primeiro slide, como é que nós vamos trabalhar desde, né, o que é o conceito do programa, que é a promoção e desenvolvimento infantil integral, e que ele tem esse desafio de olhar para a assistência social, para a saúde, para a educação, para o esporte, direitos humanos. Então, olhar para todos esses programas a nível intersetorial. Então, para a gente foi um desafio muito grande de como trabalhar com esse programa durante a pandemia, né? Até porque, para a gente tem como foco esse programa exatamente olhar para os valores que a gente fala que é o programa, que é o rompimento do ciclo da pobreza, o fortalecimento da convivência familiar e social, o desenvolvimento infantil integral e a interação lúdica entre os cuidadores e crianças. Então, como a gente pode trabalhar toda essa questão também da parentalidade positiva, da prevenção à vulnerabilidade socioeconômica desde a gestação. Então, é um programa que ele tem objetivos muito desafiadores e que ele precisa olhar para esse desenvolvimento infantil integral e para essas políticas públicas, né, trabalhando ali com foco no território, com as famílias, né, e trabalhando com os profissionais que fazem visitas às famílias, e olhando de uma forma muito mais integral e muito intersetorial também. Então, para nós, o programa hoje, só para que vocês tenham uma ideia do panorama, então a gente não parou com o programa Criança Feliz, nós hoje nós temos 2.907 municípios com adesão ao programa Criança Feliz, ou seja, nós estamos em mais de 50% aí do país que aderiram ao programa Criança Feliz. Pode passar para o próximo slide. E aí, o que eu queria destacar para vocês é exatamente que, durante todo esse período, como nós demos continuidade ao programa e tivemos que pensar em alternativas, que é o que eu vou falar mais para frente, hoje a gente atende 1.244.000 famílias e a gente tem um total de indivíduos visitados, que é quando a gente considera as crianças visitadas e as gestantes visitadas, 1.470.000 indivíduos visitados, né? E aí, vocês podem perguntar para mim, né? Pode passar. Como é que vocês fizeram, né? Porque se vocês olharem para esse gráfico aqui, o nosso medo é que esse gráfico começasse a diminuir, né? Porque esse gráfico ele mostra um pouco a evolução de como foram feitas 7 até outubro de 2021. E aí, exatamente quando a gente iniciou e chegou, por exemplo, no ano de 2020, onde esse gráfico poderia até, né, declinar, porque o nosso medo é que a gente parasse as visitas, foi o momento que a gente precisou parar, enquanto gestão pública, para pensar em estratégias de como a gente poderia continuar a atender essas famílias e atender aquelas comunidades, considerando toda essa crise de saúde pública do Brasil, né? Então, a gente precisou
flexibilizar algumas leis, que é o que eu vou colocar mais um pouquinho mais para frente, e precisou olhar para as necessidades realmente do território, precisou escutar os estados e os municípios para que a gente pudesse juntos pensar em estratégias para a gente dar continuidade a todo esse trabalho do programa. Pode passar. Então, eu queria apresentar um pouco como é que foi a atuação do programa frente à pandemia, e uma das primeiras coisas que a gente pensou, né, e olhou, pode passar. A gente olhou um pouco o cenário de como é que nós estávamos, a gente recebeu demandas, né, e aí a gente abriu a demanda para saber qual que era a necessidade dos estados e dos municípios naquele momento, e a gente viu que a gente teria que mudar um pouco a estratégia de como a gente trabalhava. Primeiro, a gente precisava qualificar os profissionais que trabalham junto às famílias ali nos municípios, então a gente investiu na educação permanente, na qualificação do programa, né? E aí, por meio disso, a gente olhou também porque, naquele momento, nós não tínhamos um sistema onde a gente poderia acompanhar e monitorar como é que as visitas domiciliares estavam sendo feitas, e aí a gente investiu na área da tecnologia, onde a gente desenvolveu ações a partir do novo sistema de gestão de informação, que é o sistema hoje que a gente chama de EPCF, e a gente precisou atuar também frente à pandemia do coronavírus, pensando no plano que a gente chamou de plano estratégico de enfrentamento ao Covid, voltado à primeira infância, né? Então, a gente fez um plano olhando para o território, olhando desde o nível federal, o nível estadual e o nível municipal. E também, uma preocupação nossa, olhando para esse cenário de 2020, é que também nós tivemos eleições municipais, né? Então, a gente sabia que haveria uma rotatividade muito grande dos profissionais ali dos municípios, que já vinham trabalhando, e aí, de repente, a gente teve esse corte de que os profissionais deixaram de atender as famílias por causa da pandemia, mas também porque muitos profissionais, né, quando muda a gestão municipal, também muda toda a equipe que acompanha alguns programas no local, que isso é muito comum aqui no Brasil. Então, a nossa preocupação era como a gente poderia dar continuidade a esse programa, entendendo que haveria uma nova gestão, uma nova equipe. E uma outra questão também é que a gente viu que esse cenário também foi favorável a gente em 2020, apesar de todos os desafios, que foi a crescente visibilidade e reconhecimento nacional e internacional do programa, já que o programa é um dos maiores programas, né, voltado à primeira infância aí, para visita domiciliar. Então, pode passar. Então, um primeiro ponto foi trabalhar essa questão da qualificação do programa, principalmente da educação permanente. Então, a gente investiu muito na questão da formação, pode passar, onde a gente montou uma trilha formativa, porque antes, se vocês podem ver aí no slide, os profissionais, ele tinha o curso básico, que todos os profissionais têm que fazer, né, para atuar ali no programa, e aí, a partir daí, a partir dos cursos obrigatórios, começamos a pensar em oficinas, tanto de gestão, quanto de monitoramento, e começamos a olhar outras ferramentas que poderiam ajudar para qualificar aquele profissional, já que aquele profissional ele não poderia estar fazendo a visita ali diretamente. E ele precisaria conhecer algumas temáticas específicas para que ele desse continuidade ao programa. Então, a gente investiu muito na questão de cursos complementares, a gente investiu também para que esse sistema, que é o sistema EPCF, ele pudesse conversar com essa trilha formativa, né, que é essa trilha voltada aos profissionais, à qualificação e capacitação dos profissionais, e também fizemos uma parceria com a educação, que é por meio do programa Conta Pra Mim, que vai trabalhar a questão da literacia familiar, e aí a Amanda Devercelli, quando ela falou dessa questão da importância da leitura em casa, do investimento, então a gente pensou nisso, né? Agora que é o momento onde a maioria das crianças estão mais tempo em casa e os pais também, por que não falar da literacia familiar desde o ventre, né? Desde a gestação. Então, a gente fez essa parceria com o Ministério da Educação
para que a gente pudesse promover essa questão da literacia familiar, e a gente também olhou para as especificidades, entendendo que as crianças sofreram, né? As crianças foram uma das maiores vítimas de violência durante a pandemia, então que a gente também elaborasse orientação sobre os direitos das crianças e prevenção de violências, até porque a gente sabe que a maioria desses profissionais, eles adentram as casas das famílias e eles olham muitos acontecimentos que acontecem ali dentro da casa e que muitas vezes o conselho tutelar chega tarde, a saúde chega tarde, né? E assim, outras políticas chegam tarde. Pode avançar, vou tentar avançar mais um pouquinho, porque eu vi que aqui eu tenho 5 minutos. Aqui é um pouco como que é o nosso painel do sistema EPCF e que foi inaugurado ali no ano de 2020, pode passar. Um pouco como que é a funcionalidade do programa, né, onde ele conversa com vários sistemas, e aí ele gera vários relatórios que a gente consegue olhar, desde o comitê gestor, né, que é o nosso grande desafio, que é a integralidade. Então, desde criar um comitê gestor de instância de planejamento e acompanhamento do programa, até gerar relatórios gerenciais para apoiar a tomada de decisão ali no local. Pode passar. E aí, para a gente, uma das questões que foi mais desafiadora, mas que foi um êxito muito grande, era adaptar as legislações, né? Ou seja, a gente mobilizar os nossos gestores públicos para entender que o programa tinha uma especificidade e a gente precisaria subsidiar os municípios e os estados para darem conta desse enfrentamento da emergência em saúde pública, né? Então, nós lançamos várias legislações onde a gente adaptou, por exemplo, a gente prorrogou o prazo para o registro das visitas do programa Criança Feliz no modo remoto. Então, assim, a gente considerava outras atividades que não eram só as visitas domiciliares nos locais, mas, por exemplo, o contato com aquele profissional, com aquela família por meio de WhatsApp, de videochamada, outros meios que os municípios, e aí os municípios foram muito criativos, e a gente considerava ali como um registro, como uma visita, né, vamos dizer, domiciliar, que não deixava de ser o contato ali com a família, e a gente conseguiu flexibilizar isso. Além disso, a gente também lançou recomendações para gestores e supervisores sobre como lidar com esse enfrentamento aí do novo coronavírus. Pode passar. E aí, a gente lançou vários painéis, principalmente a nível de tecnologia, onde tinham mensagens de textos, cards, áudios e vídeos a serem utilizados no atendimento às famílias, né, plataformas, e que a gente fez uma parceria com organismos internacionais, exatamente para que a gente pudesse acompanhar aquela família e que a gente pudesse qualificar aquele profissional para dar continuidade a isso. Pode passar, por favor? E aí, que são um pouco, só para vocês entenderem, quais foram os materiais que nós elaboramos durante esse período e como é que a gente trabalhou também essa questão de monitorar todo o trabalho que era realizado no domicílio com as famílias. Pode passar, pode avançar aí. Então, era um pouco isso que eu queria passar, que era exatamente entender que nós conseguimos olhar para o território, a gente conseguiu olhar para as necessidades das famílias e olhar também, principalmente, para toda essa crise que as famílias estavam passando ali, né? A gente sabe das necessidades que estavam surgindo, então a gente caminhou muito junto com a política da assistência social, a gente sabia que a gente, sem trabalhar com os centros de referência da assistência social, para olhar a vulnerabilidade das famílias, a gente não poderia avançar com o programa. Então, a gente só conseguiu avançar e a gente conseguiu não parar com o programa e dar prioridade para a primeira infância quando a gente escutou as necessidades das famílias, escutou as necessidades das localidades e começou a flexibilizar, como eu disse anteriormente, né, as diretrizes, as leis, para que a gente pudesse atender aquela gestante ou atender aquela criança que é atendida pelo programa.
era um pouco essa mensagem do que eu queria passar, de como que nós, né, enfrentamos aí todo esse desafio aí da pandemia e não deixar de olhar para a primeira infância, né? E a gente sempre fala que um país que olha para a primeira infância, ele consegue olhar para o futuro. Então, essa é a nossa perspectiva aqui, enquanto secretaria, enquanto diretoria. Muito obrigado, Ana Paula. Olha, tem diversas questões já que chegaram aqui pelo nosso canal no YouTube, né, que estamos ao vivo, e eu vou usar aí, então, os 12, 13 minutos, 15 no máximo, que nos restam para a roda de conversa, para a mesa de debates. A gente estourou um pouquinho, mas acho que as mesas foram muito ricas. Eu queria agradecer novamente a todo mundo, e eu queria começar avisando que o link para download de ideias para o futuro, inspiradores, que a Amanda De Vercelli colocou agora há pouco, nós transpusemos para o chat do YouTube. Então, quem está nos acompanhando pode pegar esse link para o download. E eu queria começar com você, Amanda. O Domingos Zatti pergunta aqui pelo YouTube, você já chegou a tocar nesse ponto, mas um pouquinho mais de detalhe, se você puder, para as crianças que ficaram em casa, estão retornando para a escola, quer dizer, certamente, como você bem mostrou, há gaps, há hiatos de desenvolvimento nessa fase tão importante, né? Queria que você falasse um pouquinho mais disso, até antecipando aí, dando um pequeno spoiler do download que você nos indicou ali, os materiais, como enfrentar esse desafio dos gaps de desenvolvimento desses 2 anos de subescola, vamos dizer assim. Thank you. It's a very important question. Muito obrigada. Excelente pergunta, muito pertinente. Por um lado, há a questão da urgência. Trata-se de uma fase crítica no desenvolvimento das crianças, e se elas não tiverem acesso àquilo que precisam durante esse período, sabemos que ficam cada vez mais e mais defasadas. Inclusive, tem um estudo recente do Paquistão que mostram que esses primeiros meses de perda de aprendizagem acabaram se tornando 2 anos de perda de aprendizagem, porque acabaram que as crianças ficaram cada vez mais defasadas. Então, é uma questão extremamente urgente. Por outro lado, sabemos que já dispomos das ferramentas necessárias agora para ajudar as crianças. Então, conseguir a participação dos pais é muito importante. A gente ouviu todos os outros participantes mencionar isso, né? Como apoiar esse engajamento dos pais no processo de aprendizagem dos seus filhos. Nós falamos de alguns programas, a Rita também. De fato, os pais precisam trabalhar conosco em parceria. Sabemos que os pais também precisam de apoio, porque não tem sido fácil para eles também. Mas entre os pais e as abordagens que nós temos disponíveis, nós temos como focar nas partes mais importantes. Eu mesma sou mãe, o meu marido também é professor, e vemos isso acontecer na escola onde o meu marido trabalha. As crianças de 5 a 7 são as que acabam perdendo aquele período crítico, que são quando eles aprendem os conceitos básicos de literacia e também de numeracia, e a gente tem que focar nessas áreas. É importante a gente concentrar aí nas questões cognitivas, também no apoio socioemocional, tanto para as crianças quanto para os pais, porque nós sabemos que tem sido difícil para os pais também. E já dispomos das ferramentas, temos também cuidadores dedicados, temos escolas em parceria, e toda essa rede deve ser usada para apoiar as crianças. Eu queria, são muitas perguntas sobre essa questão. E passando, então, desse conceito para os cuidados na gestão pública, eu queria rapidamente que Ana Paula e Rodrigo comentassem, né, na frente da gestão pública, começando por você, Ana Paula. O Vitor Pereira nos pergunta, primeiro, quais são as ações que o Criança Feliz está planejando para o pós-pandemia? E 2 perguntinhas, Ana Paula, e um assunto que ele tem se preocupado, a rotatividade dos visitadores do Criança Feliz, que ele afirma aqui, tem sido um problema frequente, reportado pelos municípios. Queria que você confirmasse isso ou não e comentasse para a gente. Então, pós-pandemia, como Criança Feliz vê e visitadores, rotatividade, por favor.
Bom, pós-pandemia, nós já começamos a pensar, desde que a pandemia iniciou, a nossa preocupação era como fazer com o pós-pandemia, né? Então, uma das coisas que tem sido um desafio para nós muito grande, a gente já iniciou até uma parceria com o próprio Banco Mundial, que é olhar, que foi algo que a gente reconhece que foi devastador, é que, por exemplo, as visitas domiciliares elas não alcançaram as áreas remotas. Então, a gente diminuiu o número de visitas domiciliares e, em muitos lugares, não conseguiram chegar. Então, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, são parte do 40% ali de famílias que deixaram de ser atendidas durante esse período. Então, reconhecendo isso, a gente já começou a pensar num trabalho, num planejamento de como trabalhar para alcançar essas famílias, né? Então, isso é uma das ações de reforço no pós-pandemia, que é exatamente trabalhar essas famílias que foram as mais prejudicadas com relação a isso, não só elas, olhar, por exemplo, para as crianças que são afastadas do convívio familiar, que são crianças que estão em situação de abrigo e que nesse período da pandemia ficaram totalmente negligentes, né? Assim, a gente ficou muito negligente com relação a essa situação, porque é uma outra situação que ela já não está ali dentro de uma família, né? Então, a gente também está pensando numa metodologia para trabalhar esse público, né? E também trabalhar com essa questão de prevenir as violências que têm acontecido e tem sido ainda mais forte ali durante esse período da pandemia, então é trabalhar essa questão das violências. Então, isso tem sido para a gente um dos eixos importantes nesse pós-pandemia. E, para além disso, e a questão dos visitadores, que é a rotatividade, isso para a gente é um desafio muito grande, e que a gente também está trabalhando exatamente da gente pensar no incentivo para o município para que a gente consiga fazer com que aquela equipe se mantenha. Até porque os municípios e estados, eles são autônomos com aquilo, né? Então, a gente não tem uma política, por exemplo, de um salário, vamos dizer, básico para aqueles profissionais que vem da diretriz nacional, né? Então, existem algumas coisas que a gente respeita a autonomia ali local, e aí o que a gente está trabalhando é pensar, por exemplo, no que hoje o Bolsa Família tem, que é o IGD, né? Então, pensar no incentivo para o município, isso ainda está sendo discutido internamente, para que a gente evite essa rotatividade aí dos profissionais e que o município consiga ter uma equipe mais consolidada e mais forte ali para dar continuidade ao programa. Perfeito, muito obrigado, Ana Paula. Tem várias perguntas aqui, algumas delas eu vou endereçar já para a Rita Almeida, mas só para não perder o gancho desse assunto, Rodrigo, eu queria te ouvir também como gestor público, como secretário, e lembrando que a pergunta do pós-pandemia para o Criança Feliz também foi da Bárbara Barros Barbosa, que nos acompanha pelo YouTube, mas a Bárbara, o Vitor e outros que nos fazem a mesma pergunta, Rodrigo, como é que você, como gestor público, está enfrentando a questão do pós-pandemia, como é que vocês estão planejando, como é que você vê a questão da tecnologia e essa coisa de vouchers para auxílio para os pais, tal, como é que vocês têm lidado isso lá em Niterói? Bom, tentar falar rapidamente no jogo concreto. Eu acho que a gente em Niterói reconhece que o processo ele é complexo e, portanto, precisa de políticas integradas. Então, a gente tem um forte investimento público hoje para indução, política anticíclica, para indução do desenvolvimento, recuperação de emprego e processo. A gente tem a criação de uma moeda social, Araribóia, que vai significar transferência de renda para algo em torno de 25 mil famílias. Niterói tem 500 mil habitantes, nós estamos falando de um quarto da população de Niterói. Vai ter a possibilidade de transferência de renda através da construção da moeda social para desenvolvimento e circulação do recurso local. A gente tem um processo importante de expansão que já é do governo passado, de expansão
da oferta educacional para o conjunto das escolas. A gente está revendo toda a gestão da política social territorial, fazendo um esforço de integração com atenção primária, dispositivos de educação, dispositivos de assistência social, vinculada ao prefeito e coordenando esse conjunto de políticas, porque a integração ela é fundamental, a complementariedade desse conjunto de políticas ela é decisiva nesse processo. Do ponto de vista da saúde, a gente tem um planejamento, como eu falei, um pouco de organização de linhas de cuidado. Uma das linhas de cuidado nossas prioritárias é justamente a questão da gestação e da primeira infância, onde a gente está organizando para garantir para 100% dos habitantes de Niterói assistência ao parto, assistência à primeira infância, e a gente vai iniciar já no meio de 2022 uma forte campanha publicitária e com conjunto da comunidade para enfrentar a baixa cobertura vacinal, que não é um problema de Niterói, é um problema brasileiro, que precisa ser enfrentado com políticas públicas, decisão política e debate democrático. Obrigado, Rodrigo. Eu diria até que é um problema mundial, né? E acho que, nesse sentido, informação é fundamental. Rita Almeida, você que, além de compartilhar conosco a experiência da América Central, se mostrou tão conhecedora da realidade brasileira. O Vitor Pereira pergunta um pouco a sua visão sobre esse auxílio Criança Cidadã ser exclusivo, eventualmente, para mães que encontrem um emprego formal. A mãe não deveria, diz ele, ter primeiro acesso a creches para depois procurar um emprego? Interessante essa questão, Rita, por favor. Não, Ricardo, é interessante e é uma questão muito importante. Eu acho que eu queria deixar 2 pontos para o Vítor. Eu acho que a pergunta é muito boa, é uma pergunta fundamental, mas talvez deixar 2 coisas. Eu acho que a gente tem que ir tentando resolver os problemas aos poucos. A gente não consegue trabalhar tudo ao mesmo tempo. Então, primeiro de fazer 2 pontos. Eu acho que há um desafio muito grande ainda no Brasil, da falta de inserção da mulher no mercado de trabalho. Sem dúvida que a falta de acesso a creches, sobretudo creches para as famílias mais carenciadas, ele é um grande handicap, ele é um grande não favorece a inserção da mulher. Portanto, e há desafios do lado também da oferta. Portanto, nós precisamos, a rede pública não alcança a todos, e nós sabemos que isso desenvolve um grande hiato entre famílias ricas e pobres. A família rica pode contratar uma babá, pode ter uma empregada, pode ir para uma creche privada. A família pobre não tem nenhum instrumento, não tinha nenhum instrumento nesse momento. Então, eu acho que isso é um passo importante para a inserção. Pode-se pensar também na procura de emprego, sem dúvida, Ricardo, sem dúvida. A questão aqui é nós irmos balanceando aquilo que é possível, provavelmente num determinado contexto pró-pandémico, com aquilo que é. Agora, a mim parece-me que é um passo na direção certa, mas a segunda mensagem que eu quero deixar, exatamente porque são creches privadas, Ricardo, é a mensagem que eu acho que todo o painel deixou, desde a Amanda, a Ana Paula, o Rodrigo, mensagem da qualidade. Não é só ter um apoio ao pai, não é só ter uma creche, é preciso uma estrutura com qualidade, é preciso pensar nos estándares, é preciso pensar na formação. A Ana Paula falou muito na rotatividade dos agentes, no caso da família, do programa Criança Feliz, e é muito importante pensarmos nesses parâmetros de qualidade, mas eu estou muito positiva. Eu acho que a pouco e pouco vamos nos aproximando desses desafios e sem dúvida que hoje começamos por um emprego formal, quem sabe amanhã é outra condicionante. Mas obrigada, Ricardo. E rapidamente, muito rapidamente, você e a Amanda, como romper o desafio do baixo acesso à tecnologia? Amanda, you first. 30 seconds. Oh, 30 seconds. Okay. Well, Nossa, 30 segundos, vamos lá. Bom, nós identificamos formas de garantir acesso às famílias às tecnologias. Então, são abordagens móveis e outras abordagens também. Mas, além dessas medidas, nós também distribuímos materiais e soluções acessíveis de tecnologia para as
para as famílias. Então, já existem algumas soluções de rádio, de banda larga, mas precisamos, então, abordar dessa forma, não só as formas tradicionais, mas também formas mais tecnológicas. Comentário, como suas considerações finais, daqui a pouquinho nós estamos fechando o painel. Rita, rapidinho, sobre como romper o desafio da tecnologia, eu vou depois pedir para a Ana Paula e Rodrigo comentarem rapidinho também. Também, eu aproveito já para me despedir, Ricardo, um prazer estar no painel com o Rodrigo, a Amanda, a Ana Paula e consigo e com todos os que estão online. Eu reforço a mesma mensagem que fiz, porque estou convicta que é uma mensagem importante. Acho que a tecnologia é muito importante como um meio, acho que a pergunta vai na direção certa, como é que ela nos pode ajudar a melhorar o acesso, como é que ela nos pode ajudar a melhorar a qualidade dos programas. Eu não pestanejo no caso do Brasil. Brasil, eu cresci a ver novela brasileira e conheço a vossa TV. Acho que televisão, a rádio, são meios hoje em dia que todo mundo tem acesso. Então, por que não usá-los? Nos meus países, neste momento, na América Central, são veículos. Aliás, a minha colega Julieta Trias, que trabalha também no Brasil, acabou de fazer uma outra avaliação num programa de visitas domiciliárias na Guatemala, onde ela testa o impacto de mensagens de voz na efetividade dos pais a terem interação com as crianças. Hoje em dia, a penetração do telefone móvel está já muito alargada. Eles podem e devem ser meios usados, não só para aceder a esses instrumentos e também aos programas. Mas, outra vez, eu acho que a Amanda fez esse ponto várias vezes, de uma forma balanceada, de uma forma, obviamente, com gestão e nunca como um fim em si. É sempre bem importante acompanharmos o desenvolvimento do impacto. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Rita. Ana Paula, você que conhece tão bem as diferenças pelo Brasil, né, da sua posição no Ministério da Cidadania, como romper o desafio da tecnologia, aproveitando para dar o seu fechamento aqui para a gente. Bom, eu faço as minhas palavras da Rita Almeida, e os municípios nos surpreenderam muito durante esse período, que exatamente eles utilizaram ferramentas que a gente acha que não são úteis e são, que é a rádio. Então, eu acho que o desafio do acesso à internet, eu acho que o maior desafio é entender as localidades. No momento que você entende as localidades, no momento que você quebra a barreira dessa questão de olhar para o Brasil de uma forma única, mas olhar para o Brasil dentro dessa diversidade que o Brasil tem, olhando as necessidades de cada local, é que você enfrenta esse desafio à internet, porque não adianta dizer que eu vou trabalhar, porque, por exemplo, a gente consegue muito bem fazer, por exemplo, uma parceria com uma operadora em São Paulo, que é um grande estado, mas não é a mesma coisa que fazer, por exemplo, ali em todo o complexo amazônico, né? Que é toda uma outra realidade. Então, tudo isso é para dizer que, assim, para que a gente possa trabalhar esse desafio do acesso à internet, trabalhar a integralidade das políticas e trabalhar essa acessibilidade, especificidade de cada região que tem no país, né? E é o que a gente já tem feito e trabalhado. Queria agradecer muitíssimo aí, acho que foi rico demais, assim, fiquei muito feliz por compartilhar essa mesa aí com o Rodrigo Oliveira, a Rita Almeida e a Amanda De Vercelli. Queria agradecer também pelo material que ela compartilhou aí conosco, acho que vai ser muito rico aqui para a nossa equipe e para os profissionais, e agradecer também aí o Ricardo e o convite para estar fazendo parte dessa mesa. Imagina, obrigado, Amanda. Antes de passar a palavra para o Rodrigo, para o seu alô final, queria também te agradecer, Ana Paula, e aí desejar felicidades com a Naomi, que tem a impressão que ouvimos a vozinha dela agora há pouco, aí, alguma coisinha. Sim, exato, que já foi está maravilhoso. Na hora dela comer. Felicidades para ela e para vocês todos. Muito obrigado. Rodrigo, tecnologia, 30 segundos. Desafios, você como pai e secretário e servidor público. Bom, rapidamente. Bom, primeiro, a gente precisa entender que tem um papel regulatório e de investimento público do governo federal, estaduais e municipais que precisa encontrar. Não dá para a gente aceitar simplesmente desigualdades territoriais, dificuldades. É nessas dificuldades que precisa um investimento público
nacional e subnacional para orientar e reorganizar esse processo. Acho que isso é um elemento. Tem um outro elemento que é o desafio da integração de bancos de dados. A gente tem informações riquíssimas e uma dificuldade grande de integrar entre as políticas sociais a informação, com capacidade de produção de informação gerencial, mas também de individualização e se relacionar. Há outro elemento, que, na minha avaliação, qualquer solução tecnológica precisa compreender como o povo está se comunicando. E o povo está se comunicando muito pelo WhatsApp. A gente precisa enfrentar, compreender que a gente vai precisar apostar também nessas tecnologias e também, óbvio, democratizando o acesso à internet. Um abraço, foi um prazer enorme, uma honra. Obrigado, Rodrigo. E lembrando que vem aí a tecnologia 5G, né? Que promete maior interação, maior velocidade, não é? E eu como testemunho pessoal, como vivência no jornalismo e na mídia brasileira, a gente sabe que o Brasil sempre teve uma facilidade muito grande em embarcar nas próximas ondas tecnológicas, né? A sociedade brasileira adota a tecnologia de uma maneira muito rápida, e a gente espera que isso seja muito bem usado, como vocês todos destacaram, para romper esse gap, que, especialmente nessa faixa da primeira infância, tão importante, e para que a gente tenha aí adultos com mobilidade, como a bandeira do MDS, com boas políticas de saúde, como a bandeira do IEPS, e nas linhas de desenvolvimento propaladas pelo Banco Mundial, para dar aqui um fechamento em nome dos 3 protagonistas e organizadores desse evento. Eu queria demais agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, aprendemos muito, sugerir que quem se juntou a nós no meio desse evento, desse painel, ele ficará disponível no YouTube, acompanhe as demais mesas, até amanhã, no fechamento. Obrigado a todos, parabéns ao IEPS, ao IMDS e ao Banco Mundial por estarem realizando esse webinário. Encerramos por aqui. Muito boa tarde a todos e até a próxima mesa que começa logo mais. Obrigado, gente. Um abraço.